Bom Salve, dia, Wallace. professor. Bom dia, amores. Bom dia. Saudade de vocês. Eu estou. Raspou a barba, professor? Olha aí, agora eu vou ter a idade de vocês. 16, 17. Olha aqui. Aqui eu falo. Nossa, é verdade, professor. Eu tenho, cara. Ai, Bom dia, professor. Na verdade, eu tenho 18, mas ninguém acredita. Entendeu? Eu tenho 18, mas ninguém acredita. Acredita? Sério? o Noronha vai fazer 18 esse ano. Cara, olha só a minha cara pra Noronha. A diferença é que ele tem olho claro e ele é um pouquinho mais branco e tem sarda só. Se colocasse o meu rosto do lado dele, não ia mudar nada. Entendeu? A diferença é que eu sou mais bonito, né? Mas tá bom. E assim, né? Nem preciso falar, né? Que ele é meio estranho, né? Meio diferente, né? Ô, dó, professor, ele é perfeito. Ô, Rafa, coloca pra carregar. Mais pintudo, né, professor? Como assim não vai participar da segunda parte da aula? Coloca pra carregar. O Marcos disse que ele vai atrasar um pouco, parece. Beleza. Sem problema nenhum. E aí, pessoal, quais são as boas? Vamos abrir o nosso material. A gente parou. Deixa eu ver. A gente vai. Capítulo 35, Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. Né? Pode abrir lá na página 11 do caderno de atividades. Ah, entendi, Rafa. Beleza, vai. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? A gente não pode fazer muita coisa, né? Abre lá, pessoal. Página 11, caderno de atividades, Onde? capítulo 35. Página 11. Ok. Beleza. Abri. Abriram aí, pessoal? Abri também. Vamos entender os conceitos aí de Primeira Guerra Mundial. Ó, eu fiquei tão novo, que eu tô parecendo a foto da Clara, ó. Cara, tô quantas achando vezes que eu você sou já trocou de parecido foto com a hoje? Clara. Oi? Eu não sei, vários. O senhor tá parecendo quando eu rapo os ovos. Lisinho. Oi? O que você falou? Tá igualzinho quando eu rapo o ovo. Lisinho. Tá gravando, tá? Só pra te falar, beleza? Ligo não. Não liga não? Você é fora da lei? Ele fala agora, é verdade. Você não falava antes, né? É porque eu tava pelo celular. Agora você tá no notebook, bonitinho. Já não fala mais também. Aí, pronto. Já gastou, não vai falar mais. Bonitinho não, né? Só tô. E Noronha, esse ano você faz 18? Já Isso não... mesmo, meu aliado. No dia 19 de novembro ainda, hein? Como você sabe, Wallace. Porque é o mesmo dia do meu estrupício. É verdade, né? Olha só. Cara, mas que ironia do destino, né? Olha só. Nasce bonito, só nasce em novembro quem nasce bonito. Só nasce bonito quem nasce em novembro, tá? Você trocou, tá? Menos a Camila é a exceção. Ai, velho. Ai, Noronha. Cara, é autoestima 1000, né? Vamos lá. Ai, gente do céu. Deus abençoe que ninguém veja essas aulas online, eu não sei vocês. Pessoal, todo mundo abriu aí? Todo mundo abriu bonitinho? Noronha, fala para mim que você já abriu. Abri. Uhum. Não, mas não mente, é sério. Abriu mesmo? Não sei nem o que é para abrir.
Caderno de atividades, capítulo 35, página 11. Fazendo um favor. Tá. De verdade, faz isso para mim. Vou abrir pra te alegrar. Eu gosto de você, tá? Qual página mesmo, professor? Página 11. Valeu. Pessoal, então, Primeira Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra Mundial. Quando a gente vai falar de Primeira Guerra Mundial, pessoal, a gente vai ver uma série de questões que vão cercar aí a guerra, né, em si, certo? A primeira coisa que a gente vai ver, o primeiro fator que gera a Primeira Guerra Mundial é um fator que acontece pelo menos há uns 70 anos antes da Primeira Guerra Mundial. Nossa, professor, tudo isso, né? 70 anos antes da Primeira Guerra? Sim, uns 70, por aí. Porque a gente vai ter a partilha da Ásia e da África, tá? Prestem muita atenção nesse conceito, tá? Que esse conceito, sem sombra de dúvidas, é só quem é muito inteligente que vai pegar a ideia, e vocês são muito inteligentes e vocês vão pegar essa ideia, tá? Eu fé em Deus, entendeu? Que vocês vão pegar essa ideia aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, acompanhe a linha do raciocínio com o teacher, certo? Acompanhe a linha do raciocínio, certo? Primeira metade, quase para a segunda metade do século XIX, tá? 1830, 40, 50, por volta desse período. Nós vamos ter o começo, o início do imperialismo europeu, certo? E Estados Unidos, certo? Esse imperialismo, ele vai servir de desculpa para se dominar a Ásia e a África. A gente já estudou sobre isso, inclusive, tá? No imperialismo, pessoal, nós vamos ter a dominação, então, principalmente da Inglaterra e da França, que eram países que já estavam vivendo a segunda fase da Revolução Industrial, que é a fase do descobrimento do petróleo, né? Máquinas, motor a combustão e tudo mais, tá? Oi, professor. Bom dia. Cadê o Barbão? Tudo bom. Já mute já, porque eu estou dando aula, não tem que interromper. Então, pessoal, a gente vai ver o seguinte. Inglaterra e França, que eram rivais históricos, eles começam a perceber um nascimento de uma nova nação que vai fazer frente ao processo industrial deles. Qual nação vocês acham que é, gente? Só por curiosidade. Podem chutar. O quê? Hã? Repete a pergunta. Qual nação que vocês acham que nasce, que começa a fazer frente às ambições industriais da França e da Inglaterra? Não vou falar errado. Pode falar. A Ásia? Não. Nação. Estou falando de país. Peraí, Sei não, professor. Vou dar uma dica. É um país protestante. Israel. Não. Israel não é protestante, tá? Protestante? Tem país protestante? Nossa. Tem não, pô, que isso? Tem país protestante sim, Marquinhos. Tem sim. Vamos lá. Vou dar outra dica. É europeu. Olha só.
Inglaterra já está no... Inglaterra e França quer frear o avanço dessa nação. Estados Unidos. Europeu, os Estados Unidos ficam na Europa. Ah, é? Desculpa. Não, beleza. Você não tem que pedir desculpa para mim. Vou dar mais uma dica. Estão tudo burro aqui. A Clara me soltou Venezuela? Não, é zoeira isso aqui. Ela é brincante, ela é brincante. Ela fica brincando com a brincadeira. Ela tá achando que isso aqui é TikTok. Vamos lá. Vou dar mais uma dica. Teve a formação da sua nação através de um processo de unificação no século XIX. Professor, quais são os países que estão Alemanha, de frente contra? França, Alemanha! Espanha. Perdão, desculpa. Quem foi que falou Alemanha? É Camille. Se a gente tivesse na aula presencial, você ia ganhar um bombom do professor, entendeu? Na verdade, você só ia ganhar meio bombom, porque o tanto de dica que eu dei. Na verdade, eu ia ganhar uma bala, entendeu? A primeira eu ia Entendi. chutar a Alemanha, mas eu fiquei meio pá, então. Eu queria ganhar um Não, beijinho. galera, Alemanha. Certo? A Alemanha, ok? Então, a Alemanha, ela é uma nação, ok? A Alemanha, ela é uma nação protestante que está nascendo para o mundo neste período, ok? Se a gente for relembrar do processo de unificação da Alemanha, se a gente lembrar do processo de unificação da Alemanha, lembrando aqui, a gente só vai trabalhar antecedentes hoje, do porquê acontece a Primeira Guerra Mundial, certo? Se a gente lembrar o processo de formação da Alemanha, como é que acontece o processo de formação? Confederação Germânica, nós temos 39 territórios que vão ser controlados pela Áustria na presidência e a Prússia na vice-presidência. Digamos assim, vai controlar os territórios germânicos, ok? A Prússia era o território mais forte e mais importante. E aí vem a pergunta, por que a Áustria que se torna o controle? Porque a Áustria precisava comandar os impulsos da Prússia. Tipo assim, para a Prússia não dominar tudo de uma vez só. Entendeu? Beleza. Começa a crescer, então, o processo revolucionário industrial na Prússia, baseado nos conceitos protestantes, ok? Nos conceitos protestantes. E aí, relembrando aqui, aula de sociologia, vocês já estão no segundo ano, vocês já devem ter visto Max Weber, Ética Protestante e Espírito Capitalista. Sim ou não? O professor de sociologia já Sim, mas não lembro. Maravilha. Isso que é importante. Legal pra caramba. Não lembro. Né? Tá. Tô aqui para falar para vocês, entendeu? Ética Protestante e Espírito Capitalista. O que no livro do Max Weber vai falar sobre a ética protestante e o espírito capitalista? Em resumo, assim, bem resumido, entendeu? Os países protestantes se desenvolvem porque o povo que é protestante entendeu que o trabalho é uma segunda chance divina. Ponto. E porque o povo entendeu que o trabalho aproxima mais eles do divino, eles não vão entender que o trabalho é uma punição, mas sim é uma bênção. Legal? O povo da sua nação entendendo que o trabalho sendo uma bênção, vai fazer a nação cada vez mais próspera. Se a nação é cada vez mais próspera, o país é cada vez mais rico e o país cada vez mais se torna uma potência. Maravilha isso. Entenderam isso? Então, Entendi. a Prússia estava caminhando para isso. Só que quando a Prússia começa a se tornar uma nação fortalecida, esqueci o nome do governante da Prússia. Mas, enfim, a Prússia começa a querer expandir... Professor, Oi. a Camila tá indo embora agora, aí ela vai ficar sem internet. Ela tá indo embora da onde?
Da minha casa. Por que ela vai embora? Por causa que a mãe dela veio Ela é buscar ela. folgada. Uai? Fala assim, ô mãe, espera aí. Uai? Aí ela disse que quando chegar em casa ela entra. Nossa, mas que patifarias aqui, hein? Verdade. Que patifarias aqui. Nossa, velho. Marquinhos, que O Marco surtando no chão. Nossa, velho. Que tá acontecendo? Surtou, professor. Uai? Uai, Marquinhos, o que tá acontecendo? Professor, eu tô escutando, só que eu tô no 3G. Não, top! Bom, É. o chat não aparece na gravação, né? Eu dando bronca na sua mãe e ela escutando do seu lado. No top de linha isso aí, tá? Beleza. Espero que vocês tenham entendido, né? Mas tá bom. Ó, vamos lá. Presta atenção aqui, gente. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então, a Prússia, para desenvolver cada vez mais a sua industrialização, o governante prússio, ele começa a observar a seguinte questão. Para eu desenvolver mais, eu preciso de mais mercado. Se eu preciso de mais mercado, eu preciso unificar o povo que está em volta de mim. Se eu unificar o povo que está em volta de mim, que é um povo germânico, a gente pode formar uma única nação desenvolvida. Certo? Então, aí começa o processo revolucionário de unificação alemã. Certo? A Alemanha, ela vai se unificar, ok? E uma vez que a Alemanha se unifica, assim como a Itália também passa pelo mesmo processo de unificação, quando a Alemanha ela se unifica, a gente vai observar que logo após eles já vão fazer a Conferência de Berlim. Professor, o que é a Conferência de Berlim? É a conferência que divide os territórios africanos e asiáticos para os países europeus. Dividem os territórios, né? Eles vão lá, eles acham que eles são donos dos territórios, né? Simplesmente vai lá e divide entre eles. Só que na própria Conferência de Berlim, que acontece na Alemanha, a própria Alemanha, ela sai com pouquíssimos territórios. E quem sai com a maioria dos territórios é a Inglaterra e a França. Aí começa a crescer um sentimento de revanchismo alemão. Por quê? Porque a Inglaterra e a França queriam frear os avanços industriais da Alemanha. Vou repetir para vocês. A Inglaterra e a França queriam frear os avanços industriais da Alemanha. Pessoal, vamos fazer um cálculo mundial aqui. Quem foi que pagou o pato todo da Primeira Guerra Mundial? Vamos, gente, vocês conhecem a história. Vocês sabem quem foi. A Alemanha. Eu não lembro, tô com medo de chutar. Eu ia falar e eu achei. A Alemanha pagou o pato todo. Tratado de Versalhes humilhou a Alemanha. Tinha só a Alemanha no bloco da aliança? Sim ou não? Não, Não? gente, mas a Alemanha. Por que só foi a Alemanha que pagou o pato? Eu não estou defendendo a Alemanha, só estou fazendo uma análise histórica, tá? Sim. Por que a Alemanha pagou o pato todo? É a primeira pergunta. 21 anos depois, Segunda Guerra Mundial, aparece um maluco que pega tudo que aconteceu contra a Alemanha, taca na cara dos alemães e fala assim, vocês são tudo um bando de merda. Vamos mostrar a soberania alemã de novo? Mas do jeito que a gente sabe? Vamos! E aí surge o nazismo. Quem que paga o pato todo da Segunda Guerra Mundial de novo? Alemanha. Salvo os japoneses, né? Que é uma questão à parte, né? Mas a Europa toda sai destruída. Só que a Alemanha paga o pato de novo. A Alemanha só tomando no cu também. E aí passa todo um período de Guerra Fria. Qual que foi o território que foi dividido na Guerra Fria? Alemanha. Alemanha. Quem que é a nação que comanda a União Europeia hoje? Não é.
Alemanha. Quem que é que comanda a União Europeia hoje? A Alemanha. É a Angela Merkel, se eu não estou enganado, ou se mudou o chanceler, mas é o governante alemão que comanda a União Europeia hoje. Certo? Então, você pega uma base histórica de 120 anos, você vê a galera tentando destruir a Alemanha de tudo quanto é jeito, para que a Alemanha não assuma a sua soberania. Certo? Nossa, professor, você está defendendo a Alemanha a soberania. Não, eu só estou fazendo uma análise histórica. Eu, particularmente, eu nem sou muito fã dessa parada de soberania, porque eu acho que isso aí deixa a galera meio que maluca. Só que, assim, existe um conceito desse povo germânico desde a época do povo bárbaro, né? E existe um sentimento muito forte ali, quando você fala de soberania, certo? A galera, ali naquela região, você não pode brincar de patriotismo, porque a galera leva muito a sério, entendeu? Então, tipo assim, tanto é que tem até um filme que, se vocês quiserem assistir, ele é muito legal, chama Onda, né? Acho que, se bobear, vocês já devem ter até assistido, né? Que A gente assistiu uma vez conta para a fazer história trabalho para o Daniel. eu lembro que o Daniel passava esse filme mesmo, né? Onde eu trombei o Daniel na rua, mano. Nada a ver o que você falou, mas beleza. Só assim. Verdade. Ó, então, por exemplo, que a história do filme conta a história de um professor de história, né? Que vai, tipo assim, ensinar a história pros caras, né? E daí ele começa a implementar o nacionalismo numa sala de aula, né? E daí, tipo, o filme... Os caras ficam revoltados, velho. Tecnicamente, ele ensina na prática. Ele ensina na prática o rolê, até que um aluno vai lá e mata outro, né? Eu acho que no final do filme é isso. Mata, né? Enfim. Eu lembro que eu assisti esse filme na faculdade. Já faz aí pelo menos uns 8 anos. Então, pessoal, o que eu tô querendo mostrar aqui? Claro que a Alemanha não é um anjo de candura que é o injustiçado, entendeu? Não. Tá bem longe disso também, tá? Mas a gente vai observar que existe um conflito geopolítico de interesses. A Inglaterra e a França não queriam que a Alemanha se tornasse uma grande potência, certo? E essa é uma das causas que leva ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, essa é a primeira causa que leva ao conflito da Primeira Guerra Mundial. É esse revanchismo, que é o que acaba se tornando motivo para a Segunda Guerra Mundial também. E os esforços que foram feitos não impediu da União Europeia ser governada por um governante alemão no dia de hoje. Então, assim, eu estou querendo mostrar isso para vocês, que tentaram ferrar os caras de tudo quanto é jeito, mas quem governa a Europa hoje... E olha só que interessante, olha só, e assim, né? Eu acho que pouquíssimas pessoas observam isso, né? Só quem é muito crica igual eu e, assim, perceptivo, que percebe essas coisas. Qual foi a nação que saiu da União Europeia? Agora, recentemente. Vocês não lembram? Pelo amor de Deus, vocês não assistem TV, gente? O Brexit? Não. Não assisto TV. Fazer um... Eu também não assisto TV, Eu só assisto o Jornal Nacional, mas... Nossa, Aqui, eu moro no sítio, professor. É meio difícil de pegar TV. internet no sítio? Tem, mas é meio difícil dos negócios, né? Pessoal, a Inglaterra saiu da União Europeia. Isso mesmo, é que eu não queria falar. Eu queria ver se você Porque sabia, né? ela, depois do rolê que teve de querer separar o negócio da coroa, ela decidiu sair, não foi? E daí o que aconteceu? Os caras lançou lá o plebiscito. Vamos ver se o povo quer ficar na União Europeia. Aí o povo foi lá e falou que não. Aí eu penso que o governo deve ter pensado, vixe, inventando para a cabeça, agora cagou. Entendeu? Então, tipo assim, mas olha só, a Inglaterra, que é... Sim. Se você analisa o conflito histórico de 150 anos e a Inglaterra sair da União Europeia justamente agora, quando a União Europeia é governada por um governante alemão, entendeu? Não sugere alguma coisa?
Sugere uma xenofobia aí, né? Uma... Sugere muita coisa, né? Na verdade, né? Sim. Sugere muita coisa, né? Ainda mais que está crescendo um nacionalismo americano muito grande, né? Com o governo do Donald Trump, né? Apenas lembrando, né? Que quem deu origem ao povo dos Estados Unidos é a Inglaterra, né? Então, tipo, meio que rola uma familiaridade aí, né? Então, e o governante inglês, que é aquele polaquinho com cara de doido lá, também é um nacionalista. Ele também é um conservador nacionalista. Né? Por isso que ele também... rompe com a União Europeia. Né? É muito por isso que não sei como os Estados Unidos também já não deu um jeito de meter o pé das Organizações Unidas. E aí, ó, tá vendo como é que vocês são inteligentes, vocês observam o que está acontecendo no mundo? Então, assim, tipo, de repente, é legal todo mundo ficar sabendo disso. De repente, é bom a gente prestar atenção nisso, porque pode ser que a gente esteja à porta de mais conflitos, né? Porque, por exemplo, quando aconteceu o conflito, a gente não vai, tipo, nossa, aconteceu o conflito e não sei o que. Não, na verdade, o mundo é feito de conflitos, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí que vai acabar acontecendo. Né? Então, tipo assim, é legal ficar meio que antenado nessas coisas, né? A função da aula de história é essa. Tipo assim, deixar meio que a gente, assim, a par, né? Eu, particularmente, eu acho muito legal ficar estudando essas coisas sem criar teorias de conspiração, tá? Mas, assim, eu acho legal a gente entender para que rumo o mundo tá tomando, entendeu? Para onde a gente está indo, né? Sim, só que o ruim é que eu começo a ler sobre essas coisas, eu começo a criar teorias a isso. Não, é normal, a cabeça humana faz muito isso mesmo. A cabeça humana faz muito disso daí, de criar teoria e ficar pensando. Mas assim, por isso que eu achei... basta só a gente saber, né? Eu acho legal. A gente vai ter um outro conceito, né? Crescente militarização com investimentos na indústria bélica. A galera vai começar meio que a abandonar tipo assim, as produções de gêneros alimentícios e vão começar a produzir mais arma. Produzir mais arma, porque lá no começo, antes da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter um período chamado de paz armada. Que é engraçado isso, né? Paz armada, né? Tá todo mundo em paz, mas tá todo mundo armado, né? Porque se estourar uma bombinha, todo mundo já tem arma para poder revidar, entendeu? É tipo mais ou menos jogar truque em mesa de boteca, onde todo mundo tá com 38 na cintura, entendeu? Qualquer tapa na mesa é tiro pro alto, entendeu? Então é mais ou menos isso, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai observar essa crescente militarização da Europa acaba sugerindo isso. E daí o que acontece, né? O reflexo no mundo é que a Europa para de produzir gênero alimentício. E é aí que os países americanos eles vão levar muita vantagem disso, vide Brasil, né? Que vai começar a produzir gênero alimentício para vender lá para a Europa, né? E aí a nossa economia deu um gatilho para cima a partir disso. E aí, exatamente, essa análise é a análise correta aí, tá? A gente vai ter disputa pelo território dos Balcãs, né, entre o Império Austro-Húngaro e a Rússia, que é um território mega conflituoso, até os dias de hoje, tá? Que é uma região que está dividida ali, próximo do Mar Adriático, nas costas da Itália, próximo à Grécia. Tá? Então, é um território mega conflituoso, uma região carbonífera, é uma região onde todo mundo vai acabar disputando. Pessoal, vou encerrar aqui a nossa primeira metade da aula para a gente dar início à segunda, beleza? Ok. Beleza. Ok. Valeu.